O assunto agora é a fraude estimada em 12 bilhões de reais no Banco Master, que pode ser aí um dos maiores rombos, um dos maiores casos que a gente está falando na história do mundo financeiro aqui no Brasil. A gente fala ao vivo com a Rani Veloso, direto de Brasília, porque é justamente a partir desta semana que uma nova rodada de depoimentos começa, né, Rani? A expectativa é de que quem seja ouvido hoje na sede do STF. É isso, viu, Beatriz? Serão 8 investigados ouvidos entre hoje e amanhã. Hoje são 4. Nós temos, inclusive, aí uma arte desses investigados que a Polícia Federal apura irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Tem aí o Dário Osvaldo Garcia Júnior, que é diretor financeiro e da Controladoria do BRB. Além de André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de uma empresa investigada. Henrique Souza e Silva Pereto é empresário. E o quarto ouvido hoje será Alberto Félix de Oliveira, superintendente executivo de tesouraria do Banco Master. Amanhã serão mais 4 depoimentos colhidos pela Polícia Federal. Serão de Robério César Bonfim Mangueira, superintendente de operações financeiras do BRB, Luiz Antônio Bu, diretor de risco, compliance, RH e tecnologia do Banco Master, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco. A gente lembra que esse esquema fraudulento pode ter movimentado mais de 12 bilhões de reais. O Banco Master prometia um rendimento acima de 40%, muito além da expectativa de mercado e considerado irreal pela Polícia Federal. A PF, que está investigando o caso, afirma ter indícios de participação de dirigentes do BRB, que é o Banco de Brasília, além de laranjas e sócios ocultos no esquema nessa venda de títulos de créditos falsos do Master ao BRB. Lembramos também que em março eles fecharam um acordo de compra e venda, mas que foi barrado pelo Banco Central e desde então está sob os holofotes, inclusive em investigação no Supremo Tribunal Federal desde dezembro do ano passado, quando o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, avocou para si a competência, uma vez que há suspeita de integrantes desse esquema com foro privilegiado. A relatoria de Dias Toffoli gera críticas tanto no meio político quanto no meio judiciário por suposto envolvimento do ministro com ali pessoas que são investigadas, inclusive do Banco Master. Daniel Vorcaro, que é o dono do banco, foi preso em operação em novembro do ano passado, mas foi solto e segue com prisão domiciliar e sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Volto com vocês. Obrigada, Rani Veloso, pelas informações. Isso tudo porque tivemos ali algumas manobras que chamaram atenção por parte do STF de ordenar a data para a Polícia Federal executar, né, essa operação, depois questionar essa data, pedir que os materiais fossem enviados para uma sala no STF, depois isso voltou atrás e aí a gente tem também agora desdobramento sobre esse assunto, sobretudo, né, Evandro Cini, porque a gente está falando de um caso que não mexeu apenas com o mercado financeiro, mas com a política e com o judiciário brasileiro. Roberto Mota, a gente precisa aguardar o que virão desses depoimentos e quais seriam os nomes que seriam entregues, mas é interessante a gente perceber que naqueles documentos que já foram divulgados em parte sobre o depoimento de Daniel Vorcaro, ele menciona que ele não se lembra quais autoridades visitavam a casa dele ou com quais ele interagia. E a gente percebe aí que Daniel Vorcaro tem em seu silêncio um ativo que pode valer muito mais, inclusive, do que o próprio Banco Master. Exatamente porque seria essa moeda, essa barganha que Vorcaro manteria para não jogar a bomba no ventilador. Porque essa bomba pode ter gente muito poderosa. Roberto Mota. Não há dúvida nenhuma, Cini. Eu achei muito interessante essa sua avaliação. O silêncio vale mais do que o banco. É uma coisa parecida com o que a gente já viu em escândalos anteriores no Brasil. Eu diria que é praticamente impossível um escândalo atingir a dimensão que foi atingida pelo escândalo do Master se a rede de relacionamentos das pessoas envolvidas não cobrir praticamente todo mundo que tem algum tipo de poder no Brasil.
não acho que o cidadão brasileiro pode esperar, no final desse escândalo, nada diferente do que já aconteceu nos outros. Um escândalo semelhante que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos, envolveu o financista Bernard Madoff, acabou com Madoff condenado a 150 anos de prisão. Madoff cumpriu essa pena, morreu na cadeia por problemas de saúde. Eu acho que a chance da gente ver uma punição como essa aqui no Brasil é completamente inexistente. Mota, além da classe política, né, de toda a expectativa da população brasileira de saber quem são os nomes envolvidos nessa fraude bilionária, a gente tem um detalhe, um ingrediente diferente nessa história, que é aí essa própria suspeita que se levanta na opinião popular em torno de ministros do STF, não apenas do relator Dias Toffoli na condução até agora aqui dos despachos envolvendo esse caso, mas também de um próprio contrato, né, que a esposa de Alexandre de Moraes, por meio do escritório de advocacia que conduz, tinha com o Banco Master, um contrato milionário. É uma dimensão desse caso que faz com que as pessoas se perguntem o que falta acontecer, né? São razões suficientes para que todo o sistema de justiça do Brasil, para que o sistema de regulação perca muito o seu sentido. O que adianta você ter leis, o que adianta você ter regras, se no final das contas tudo isso é colocado de lado. E eu quero lembrar também mais um aspecto aqui, Beatriz, que é os sinais das coisas erradas do Master já vinham há tempos. Eu conheço inúmeras histórias de pessoas que investiam dinheiro e que desconfiavam do valor da remuneração dos CDBs do Banco Master e ouviram dos seus assessores de investimento o seguinte: olha, realmente pode ser que tenha problema, mas não se preocupe não, porque o fundo garantidor de crédito cobre. Então a pessoa fez um investimento que já emitia sinais de que não era uma coisa segura, os assessores de investimento tinham plena consciência disso, mas apostavam que no final das contas o dinheiro do fundo cobria isso. Então, esse escândalo tem muitas dimensões, é muita coisa errada num lugar só. E o que o brasileiro quer saber é como é que isso vai terminar? Qual é o tamanho da pizza que terá que sair do forno para que ninguém responda pelo que fez? Uma pizza daquelas enormes que são feitas em resorts, viu, Mota? Obrigado pelas informações, um abraço para você, daqui a pouco a gente conversa mais.